Fala galera do Papo de Boleiros, hoje 21 de agosto de 2018, uma data maravilhosa para o futebol nacional. A gente comemora aí 120 anos de fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama, talvez a história mais linda do futebol brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho da história do clube agora. O Vasco, ao contrário do que muita gente pensa, não veio do futebol. O Vasco veio do remo, da ideia de 4 remadores que moravam no Rio e estavam muito cansados de ir velejar e remar em Niterói. Imagine, em 1898, essa distância, essa travessia da Baía de Guanabara deveria realmente ser complicada. Eles decidiram então formar um clube de remo no Rio de Janeiro. E para isso, chamaram outras pessoas, na maioria outros remadores de origem portuguesa, fizeram uma reunião e dali decidiram o nome do clube. O nome do clube ficou sendo em homenagem aos 400 anos de descobrimento da rota marítima para as Índias, e ficou, obviamente, sendo em homenagem ao grande navegador português e herói português Vasco da Gama. Decidiram também que o clube teria uma faixa transversal, que simbolizaria essa travessia. Decidiram que o clube usaria a Cruz de Malta, que na verdade é a Ordem Militar de Cristo, que remete à religiosidade e também a batalhas. E decidiram as cores, o preto e o branco, que vem bem a contrastar com a grande briga que o clube teve em nome da igualdade social e igualdade de etnias. E essa igualdade de etnias vai ser... Fala galera, agora vamos falar de como surgiu o futebol no Vasco. O futebol do Vasco surgiu com a incorporação do Clube Lusitânia em 1915. Apesar dos remadores serem contra, essa resistência acabou passando e o Vasco teve o futebol incorporado ao seu quadro de esporte. Apesar de ser em 1915 essa incorporação, o futebol só estreou em 1916. E logo 6 anos depois, o Vasco venceu a Série B do Campeonato Carioca e isso deu acesso a ele disputar o Campeonato da Elite. E no primeiro ano na Elite, o Vasco teve uma campanha arrasadora. Venceu o América e Fluminense e se tornou campeão carioca. E aí surge uma das principais controvérsias do futebol brasileiro. Porque o Vasco basicamente foi campeão com negros, operários e funcionários portugueses, que compunham naquela época as minorias. E a gente tem que ver que Flamengo, Botafogo e Fluminense, que eram os principais clubes da época, não permitiam negros em seu quadro social e muito menos no seu quadro de atletas. E isso incomodou demais os clubes. E os clubes se organizaram, tentaram tirar o Vasco do campeonato, não conseguiram. E por isso eles abandonaram o Campeonato Carioca e criaram uma liga independente, justamente para se ver livre dos vascaínos que jogavam com negros, operários e portugueses. Bom, com a criação dessa liga, chamada AMEA, Flamengo, Fluminense e Botafogo disputaram uma liga à parte e nessa liga eles levaram alguns times. Outros times ficaram com o Vasco da Gama. Então é comum você ver que em alguns pontos houveram 2 campeões por ligas diferentes no Campeonato Carioca. Mas logo após, anos depois, eles tentaram unificar essas ligas. Mas para isso, Botafogo, Flamengo e Fluminense falaram para o Vasco: você pode jogar na nossa liga, porém precisa expulsar do seu quadro social 12 jogadores, pois eles têm profissões suspeitas. Essas profissões suspeitas, na verdade, eram só a cor da pele e a origem dos seus jogadores. O Vasco, com isso, respondeu à federação. Isso é um marco do futebol mundial e talvez do combate ao preconceito contra minorias e etnias. O Vasco publicou uma resposta que na verdade é uma carta. Essa carta é chamada de resposta histórica. Uma carta muito bonita, onde o Vasco diz que não vai expulsar do seu plantel os atletas. E isso, galera, caracteriza como o Vasco sendo um verdadeiro time do povo. E na verdade, por conta desse preconceito contra o clube, até hoje o Vasco é visto como um time de colônia, mas na verdade
era o verdadeiro time do povo, pois era o único clube que ficava no subúrbio e os outros clubes grandes ficavam ali na zona sul carioca. Bom, logo depois da criação da AMEA, outro motivo foi dado para o Vasco não jogar a Liga: não ter estádio próprio. Dali surgiu uma grande motivação para os vascaínos. Eles se juntaram, arrecadaram verbas e construíram São Januário. E essa construção de São Januário era muito interessante, porque é talvez um dos poucos estádios do mundo onde foi construído com o dinheiro dos torcedores e dos sócios do clube. Não houve assim um financiamento ou alguém que deu dinheiro. Na verdade, foi a união de todos para a construção do estádio. E galera, eles não construíram um estádio qualquer não. Eles construíram o maior estádio do mundo novo. Até 1930, quando foi inaugurado o Estádio Centenário de Montevidéu. Então, por muitos anos, o Vasco ficou tendo o maior estádio da América do Sul. E com isso, ficou inegável a participação do Vasco nos campeonatos e também a inclusão do Vasco na elite do futebol carioca e do futebol brasileiro. São Januário também tem uma história lindíssima e que a gente vai contar um pouquinho sobre o clube e sobre o seu estádio agora. Bom, galera, o estádio São Januário teve a pedra fundamental lançada em 1926. E num tempo recorde de 10 a 12 meses, o estádio ficou pronto. Além do dinheiro que foi investido por torcedores e membros do clube, também tiveram trabalhando no estádio, torcedores e membros do clube. Então é muito difícil você ter um clube onde tem uma história que os próprios torcedores, além de bancar o estádio, também ajudaram a construir. Além disso, o Vasco teve alguns problemas. Por exemplo, o cimento que vinha da Bélgica na época, que era necessário para esse tipo de construção, já havia sido usado no Jockey Club. E o presidente do país na época, o Washington Luiz, vetou a importação de um novo cimento. E o Vasco teve que se virar. E usou uma solução criativa e original. Misturou aí cimento com pedra britada. E isso deu muito certo. Foi mais ou menos usado 6.000 barris de cimento nessa construção. E até, como eu havia dito, o Vasco teve por anos o maior estádio do mundo novo e o maior estádio da América do Sul. E até hoje é o maior estádio particular de um clube do Rio de Janeiro. Muito interessante porque o Vasco foi totalmente boicotado por não ter um estádio e mesmo 100 anos depois, o Vasco tem ainda o maior estádio particular do Rio de Janeiro. Tivemos alguns fatos interessantes em São Januário. Tivemos em São Januário uma presença de 40.000 pessoas para uma orquestra sinfônica de Vila Lobos. Tivemos em São Januário também um fato interessantíssimo, que foi o desfile de escola de samba. Os desfiles de escola de samba ocorreram de 43 a 45 em São Januário. Quer dizer, o carnaval era celebrado em São Januário, né? Também foi em São Januário que foi encerrado o primeiro Congresso Nacional de Educação. Isso também foi celebrado em São Januário. E talvez a coisa mais importante historicamente seja o discurso de 1º de maio de Getúlio Vargas, onde ele celebrava a CLT, que é uma grande conquista dos trabalhadores do Brasil. Se bem que hoje, né, quase 100 anos depois, alguns, não vou entrar nesse mérito político, mas alguns questionam a CLT, mas ao meu ver, a CLT é extremamente útil e realmente uma conquista do trabalhador brasileiro. E isso foi celebrado tudo em São Januário. São Januário também tem um título curioso. O Travel Channel, em 2002, elegeu o Vasco um dos 7 melhores estádios do mundo para se assistir um futebol. Assim como o Giuseppe Meazza, o San Siro, né, o Camp Nou, a La Bombonera, o Ibrox Stadium e o Estádio Olímpico de Munique e Stamford Bridge. Quer dizer, o Vasco aí, com São Januário, está numa seleta lista de templos do futebol mundial.
Essa eleição também tem um caráter, além de ter o fato de lugares para se ver o jogo, tem também um caráter importantíssimo, que é a história do Vasco contra a luta contra o preconceito social e racial. Isso faz do estádio ser um ícone e por isso estar também nessa lista de templos a se visitar do futebol mundial. Depois de todos esses percalços pelo clube passou para poder ser um clube de futebol, o Vasco se tornou o primeiro campeão continental brasileiro. Em 1948, o Vasco ganhou o Sul-Americano de Clubes. E esse título, na verdade, hoje é visto também como uma Libertadores da América. Logo 5 anos depois, o Vasco ganhou um título também de muita expressão, que foi o torneio Rivadavia Correia Meia. Esse torneio era basicamente uma Taça Rio, que o Palmeiras hoje pleiteia como um mundial, né, um campeonato mundial de clubes, e era basicamente o mesmo sistema, só havia mudado de nome em homenagem a um dirigente esportivo da época. O Vasco foi campeão desse torneio e logo no ano seguinte, 4 anos depois, foi campeão do torneio de Paris. E com um feito incrível. O Vasco se tornou o primeiro clube fora a Europa, o primeiro clube do mundo a vencer um campeão de Champions League. O Vasco bateu o Real Madrid por 4-3. A imprensa naquela época, ela trazia esse tipo de torneio, esse jogo, entre uma verdadeira final de Mundial Interclubes. E o Vasco foi muito elogiado por essa vitória contra o Real Madrid, tendo uma atuação brilhante e um jogo incrível, um jogo de 7 gols. Bom, depois de toda essa história continental, o Vasco ganhou torneios nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Taça Rio São Paulo. O Vasco foi campeão carioca inúmeras vezes e, mais que isso, contribuiu muito com a história do futebol brasileiro, formando diversos jogadores. Eu não posso aqui numerar e nem dar nome a extensa lista de jogadores que o Vasco tem, porque eu vou estar cometendo uma heresia muito grande e provavelmente estarei esquecendo nomes que foram monstros do futebol mundial. Mas eu quero só lembrar, pouca gente sabe, que os 3 principais artilheiros do Campeonato Brasileiro são vascaínos, né? São de origem vascaína: Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. O Vasco realmente é um clube especial, um clube de uma história linda, um clube que por muitas vezes não tem o apelo midiático de outros clubes. E eu acredito que isso remonta muito à sua origem. A origem humilde, origem negra, origem lusitana, origem de minoria. Pouca gente, talvez que não mora no Rio de Janeiro, não saiba, mas é um clube realmente da zona norte do Rio. Um clube que fica afastado da zona sul, que na teoria seriam as elites. É um clube que tem uma alcunha de clube de colônia, mas na verdade tem uma torcida gigante espalhada por todo o Brasil. Eu já tive o privilégio de ir em outros estados e encontrar torcedores no meu clube querido. Galera, então a gente falou aí sobre esse clube querido, esse clube vitorioso, esse clube tão amado. Peço desculpa se realmente esqueci algum fato histórico. Peço desculpa também pela qualidade do vídeo, mas é muito difícil falar sobre esse time. Realmente mexe muito, principalmente comigo. Tive que refazer o vídeo várias vezes porque realmente fiquei muito emocionado. A história desse clube, eu particularmente, não é pelo fato de ser vascaíno, mas eu acredito que é a história mais bonita que eu já tenho ouvido. É uma luta de contraste social, combate à desigualdade. E fora, quem é vascaíno sabe o que a gente passa, o que a gente ouve. E mesmo 120 anos depois, 100 anos depois da nossa briga para ser incluído
em um esporte, a gente continua tendo boicotes, continua tendo notícias que são meramente para machucar e magoar o torcedor vascaíno, mas nada disso vai abater o nosso amor. A torcida do Vasco é imensa. Cansei de ir para lugares do Brasil, até mesmo do mundo, onde encontrei vascaínos. A torcida do Vasco é gigantesca na região norte do Brasil, na região nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. E aquela famosa frase de Argartino, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Meus amigos, um beijo.